Olá pessoal, uma das perguntas mais comuns que eu vejo, aliás não é só uma pergunta, né? É o desespero de muita gente que já me liga quando já deu um monte de limpeza. Ou seja, as pessoas costumam acreditar que qualquer problema que você tem na impressora, você vai solucionar dando limpeza. Então quando ligam para mim e dizem, olha, eu já dei mais de 10 limpezas, eu não consigo que a impressora imprima normal. Aí eu falei, mas você deu limpeza por quê? Ah, porque estava com risco. Mas como é que era o risco? Aí elas contam, o risco era na vertical, problema de rolete, não tem nada a ver com limpeza. Ah, são vários riscos assim na horizontal. Aí eu pergunto, você tirou os roletes? Quase sempre eles dizem que tiraram. Quando tiram os roletes, né, a cabeça acaba raspando no papel. Quando ela raspa, ela faz umas marcas assim. Então, gente, nesses dois casos, não é dando limpeza que você vai resolver de maneira nenhuma. Você só vai resolver problemas quando os problemas são de falha de jato, que aí você pode dar limpezas para você desobstruir. Às vezes você também não consegue fazer porque tem uma entrada de ar, ou então tem uma obstrução um pouco mais complicada quando você usa uma tinta ruim e tal, que aí ela obstrui de uma maneira que você vai precisar do líquidozinho de limpeza e com certeza trocar a tinta, porque se ela causou essa obstrução é porque ela está errada, porque a tinta não está muito boa e ela está causando esses entupimentos. Porque tinta boa, gente, ela não entope de jeito nenhum. Não tem essa máxima que as pessoas acham que você tem que imprimir todo dia porque a tinta sublimática ela é grossa, seca na cabeça. Isso só é verdade, gente, quando a tinta é ruim. Quando você tem uma tinta com a viscosidade perfeita, quando ela foi fabricada da maneira correta, quando foram feitos todos os processos, quando ela tem tudo que precisa para ela ser considerada uma tinta de ponta do mercado mundial, você não vai ter esse problema. Mas quando você usa uma tinta ruim, mal fabricada, com as matérias-primas ruins, faltando processo, ou então até de maneira bem arcaica, né, sem ser o processo automatizado, ou quando também ela não tem aquela testagem que é super, hiper necessária, que é a testagem em temperaturas extremas, né, porque aqui, pelo menos aqui no Brasil, aqui é quente. Então quando você está quente, quando você está com uma temperatura muito alta, essa sua tinta ela tem que ter passado por essas testagens de temperaturas extremas. Ela vai aguentar até 60 graus, né? Então, tranquilamente, um pouco acima de 60 graus até, ela funciona perfeitamente. Então, não há ninguém que venha funcionar com esses equipamentos com 60 graus. Então, gente, são alguns detalhes que quando a gente fala, né, parece que é algo de outro mundo. Não, isso é o real, isso é exatamente o que acontece e o que os grandes fabricantes instruem a gente. Então, esse conhecimento não é porque eu nasci sabendo, não, é porque eu fucei isso tudo no mercado mundial, e esse know-how que nós temos de tinta, de equipamentos, de como você resolve, de como você usa o líquido de limpeza, tudo isso tem muito conhecimento. A gente, ao longo dos tempos, né, a gente com esse foco em tinta, esse foco em equipamentos, a gente acaba aprendendo com um, com outro e juntando tudo isso para passar para vocês, para que vocês não sofram comprando a tinta errada. Ok? Grande abraço, gente.